A aula de hoje é sobre partes inferiores, tipos de saias. Dentro das saias que foram dadas, eu vou aqui nesse resumo dos tipos de saia, vou fazer algumas. A saia de prega, né, a box plate, que é a prega macho, que é essa para fora, a plissada. Esse modelo que é um evasê com plissado na lateral. A saia de camadas, no estilo balão. E a saia bailarina e o saiote franzido. Eu escolhi um modelo de template de perna fechada para facilitar por conta da abertura do quadril. Vou usar todas na altura da cintura. Então, delimitar a curva da frente. No caso desse cós, é um cós estreito, de cerca de 3 a 4 centímetros. Então, ele tem mais ou menos essa proporção. E deve ser feito no desenho técnico a volta das costas. Essa saia vai terminar na altura acima do joelho. Então, tem aqui a rótula do joelho. Usando uma linha guia como uma linha base como guia. Criar o arco. Como é uma saia feita na base do evasê, ela tem pouca abertura. Eu vou contornar um pedaço do quadril e unir de forma reta com a ponta lá no final do arco. Como se eu tivesse um ponto de apoio acima, né? Ou determinando aqui no meu cós, o meio de cada prega, eu vou puxar as linhas em arco. Em arco não, em ângulo. Então, é uma no meio e outra próxima às pences. Eu tô marcando aqui o centro da prega. E cada prega dessa, ela é feita como se fosse um trapézio. Não é um retângulo. A parte próxima do cós é mais larga do que a parte, é mais estreita do que a parte próxima da bainha. Vou fazer isso com todas elas, tentando fazer todas na mesma largura ou o mais próximo possível. Essas linhas se encontram em um ponto imaginário. Então, pode ser feito um ponto imaginário, mais ou menos na linha do pescoço, e puxar as linhas, que elas vão ter um encontro na parte inferior. Feito isso, agora nós vamos marcar o final das pregas. A prega não é feita como uma dobra, ela não tem a curvatura. Tá? A prega, ela é feita em quina. Então, o que era ondulado
Na dobra do godê, agora vai ser feito em quina. Essa ondulação se transforma em áreas rígidas e bicudas. A saia termina em quina. Então, após fazer as linhas do raio que forma cada prega, a parte de baixo, toda a parte externa, que é a peça que está com volume para cima da linha da saia, vai ficar acima da linha final da saia. E ela é ligada com a parte de baixo em quina. Então, toda a linha da parte inferior, ela vai ultrapassar a linha da área superior, a ponto de conseguir criar esse movimento de quina em todas elas. A saia plissada. Esse modelo plissado é diferente por ele ser o sanfona. Então, a configuração das dobras são para o lado oposto. Então, elas formam esse movimento de vai e vem. Então, vai ser feito o cós fininho, mais fino do que a outra até, se possível. Não esqueçam de fazer a parte de trás. Eu vou dar a volta no quadril, um pedacinho. Vou marcar novamente o arco da saia, a mesma largura de um lado para o outro. Vou unir com essa parte do quadril e vou começar a criar vários tracinhos, vários pontos de ligação, mais ou menos da mesma largura. E aqui a parte de baixo elas vão ter uma largura maior do que aqui em cima. Eu vou marcar primeiro cada gomo de vai e vem completo e vou unir com a parte superior. Primeiro eu vou formar os gomos. Então,
deixando aqui, não vou ligar com todos os pontinhos pequenos. Ele vai fazer assim como a outra saia. Ele vai diminuindo na direção da cintura. Vou criar os gomos maiores. Quando chega próximo dessa área aqui, que tem a curvatura da cintura, o ideal é que essa parte seja levemente curvado para fora, depois no meio reto e curvado para fora de novo. E só então descer reto. É uma curva bem suave. O lápis mais fino possível. Formando primeiro os V's. Para só depois, então, marcar cada meio desse e criar o intermediário desse V. E vai construindo a dobra interna. Primeiro fizemos esta dobra. Depois vamos fazer essa aqui, que é a que está sendo feita agora. Se fizer todas ao mesmo tempo, confunde. Novamente, marcar os gomos maiores, sem a dobra. A área em arco não é reta, então o ideal é fazer o arco antes para ter a área de guia para formar os bicos. E só depois fazer as dobras da parte interna do plissado. Esse modelo de sainha aqui, ele tem um transpasse
até o quadril. Depois ele abre de um formato evasê e que o abotoamento dele é lateral e transpassado. Então primeiro cós, depois ele vem justo até a área do quadril próximo ao gancho. O abotoamento dele é quase lateral, depois da pence. A estrutura é desenhada em arco, não reta. Vou fazer o arco um pouquinho acima do joelho. Eu estou usando como guia a perna aberta embaixo do meu modelo para facilitar. Tem uma margem de apoio levemente aberto. A abertura vem a partir do quadril. Na hora de determinar as áreas dos plissados laterais, eu vou fazer um retângulo aqui, mas esse retângulo ele não vai ser totalmente regular. Eu vou fazer ele um pouquinho aberto na parte de baixo para configurar a roda. Então ele tem uma abertura diferente da parte de cima, e esse plissado ele já é para o mesmo lado. Então manter a regularidade da construção do plissado. Então primeiro a gente faz as linhas bases de toda a área do plissado. Sai um pouco da área de apoio. E vamos religar com a área de apoio. Formando esse bico. Essa saia tem uma pence de um lado só aparente, né? O outro também tem, mas não tá dando pra ver. Então é feita em cima da pence da base. Tem uma área pespontada na cintura. São pequenos tracinhos próximos. Pespontada na linha do quadril. Pesponto nas áreas de prega ou plissado acompanham o movimento da peça.
Essa linha é mais grossa por ser a abertura da saia. O ideal aqui é fazer um pequeno dentinho no encontro do botão e deixar assim, ó, levemente desencontrado. A saia bailarina, ela tem volume, muito volume solto, tem uma curvatura tipo do cúpula, uma cintura bem ajustadinha. E fino, cós. Ela vai fazer um movimento solto. Como uma taça. A parte inferior dela pode ser levemente sinuosa para fora, como um S solto. A bainha é irregular e são várias camadas, que são camadas de tule. Então as linhas são feitas de maneira irregular, sempre respeitando o centro reto e as laterais curvando em direção à largura da curvatura da parte externa. São várias linhas, todas partindo do cós em direção à bainha. Nunca comece em uma linha no meio do caminho, é sempre partindo do cós. Linhas de gramaturas diferentes, assim como a bainha. A bainha. Vê-se a parte de trás. Faz pequenas dobras como se fosse prega box, de maneira irregular, em uma sobreposta na outra, criando esse efeito de camadas desiguais. Elas são desencontradas. As linhas não são feitas com a caneta passando de forma dura. A caneta deve ser bem levinha. E o traço vir morrendo dentro da área. Algumas linhas mais fortes, outras linhas mais finas. Desigual, desencontrado. Linhas grossas e linhas finas. São várias camadas de tecido que se sobrepõem na barra. Geralmente são feitas de tule e formam esse movimento.
saiote ou anágua, ele tem uma largura tão ampla quanto o bailarina, mas ele não faz o formato de cúpula. Ele abre como um evasê bem largo e ele tem camadas de tecidos costurados, emendados, então são franzidos e embaixo é um babado. A diferença é que primeiro se faz a área da saia principal. Vale lembrar que esse cós desse modelo é de elástico, então não é retinho, tem algumas curvaturas no cós e a área lateral dele é em curva e não reto. Primeiro, marca-se a abertura dessa saia. Ela não é muito larga na área do quadril, assim como essa. Ela é mais seca no quadril e vai abrindo na direção das pernas. Então, feito a base da saia, a área, largura da área. Agora eu vou determinar a largura do babado. É aqui. E aqui é a saia em si. Eu vou dividir mais uma vez, observando a proporção, que a parte de cima do babado é levemente menor. Toda a divisão feita em arco. E na hora de construir, como tem franzido nessa área, sai e entra de novo. Sai e não entra de novo, só entra de novo onde tem franzido. As linhas de franzido são traços irregulares, que às vezes pode ser feito essas formações de uma vírgula, e elas não são feitas no meio da peça, elas sempre surgem da área de tensão, que é a área próxima de onde a linha foi feita. Uma área em que tem um franzido, ela passa uma costura, e essa costura é que é repuxada e o tecido se encolhe. Com esse encolhimento do tecido nessa área que forma o franzido. Então é nesse momento aqui, ó, em que a linha se forma, presa onde tem a tensão do tecido. No caso aqui de baixo, não tem tensão nessa área para cima, porque é só nessa camada. Aqui tá reto, tá sem tensão. A outra camada, o outro retângulo que vai entrar, é que vai receber tensão de uma linha e vai ser costurado aqui. E essa não tem tensão. Então a tensão do franzido, novamente, só para baixo. Nunca para cima, porque não está franzindo dos dois lados. O babado é uma tira reta, também presa da mesma forma, só que ela vai ficar solta no final e ela tem muito mais franzido do que a outra. O ideal é que se faça uma irregularidade nessa linha final. E o babado vai ultrapassar a área e morrer mais solto. Como é um franzido bem solto como esse, primeiro faz camadas como se fosse a prega box, depois faz outras camadas por cima e puxa em direção à bainha.
muitas linhas, pois é um franzido de muitas camadinhas. E muitas linhas surgindo a partir da área de pressão. Essas linhas que surgem da área de pressão costumam ser um pouco mais escuras do que as outras. De novo, são irregulares. Não façam como a das pregas, que são regulares e vão de ponta a ponta. Esse é um modelo de saia com subcamadas de tule e micro tule, então fica meio confuso mesmo a construção de linhas só onde tem o tule, porque são muitas camadas sobrepostas. Onde não tem o tule, as linhas são mais regulares. E mais limpa a área. Pode fazer essas vírgulas de vai e vem, mas não o tempo inteiro e nem todas para o mesmo lado. Tem que ser irregular. É característica do franzido. E a última saia, que é essa saia balão com babados na lateral. Primeiro a gente vai fazer a estrutura dela, básica, construir a oval. É uma peça que é justa na área das pernas. Para esse modelo eu resolvi trocar o croquis para a perna poder ficar um pouquinho mais justa. Mas pode ser feito no mesmo croquis. Não vai dar. Vou ter que ajustar ali mesmo, porque a cintura é diferente. Em cada croquis vai dar uma configuração. Como esse aqui é um croquis mais técnico, bem próprio para desenho técnico, ele tem a cintura mais larga do que este, que já é mais afinado e mais alongado como um croquis de moda. Vou mantê-lo, só vou desrespeitar a proporção da perna. Essa peça, ela é longa, ela vai pegar até o tornozelo quase, até meio da canela. Então, definir o final dela é importante. Sempre em arco, e eu vou afinar além do limite da perna para a perna ficar um pouco mais justa. Ela tem largura, distanciamento, né, em relação ao quadril e principalmente em toda a extensão da perna.
forma um balãozinho. Vou determinar próximo, um pouquinho antes da linha de quadril, o recorte. Acompanhar a curva de fora para poder fazer o recorte. Depois disso é que eu vou determinar até onde vai, sempre em arco, os babados. Cada babado desse é uma camada que vai por cima da saia principal. São 5. Dividir essa parte em 5 partes iguais. Dividir em 5 camadas, em 5 partes iguais. E cada parte dessa sai desta base e se une com a lateral. Estas partes costumam vir mais de cima. Além da linha final da peça. E eu vejo a parte de trás. Então, ó, a primeira, eu vejo um pouquinho da parte de trás. A segunda vem lá de dentro da primeira. E vejo a parte de trás. A terceira vem de dentro da segunda. E vejo a parte de trás. A quarta vem a quarta vem de dentro da terceira e vejo a parte de trás. E a quinta também vem de dentro da quarta e vejo a parte de trás. O importante é isso aqui, ó. Sempre ter esse pedacinho da parte de trás indo de volta pro corpo. Esse movimento é importante ter esse pedacinho aqui da parte interna. Então a saia vai ficar toda em degrau. Sempre vendo, marcando a vista interna. Como é um babado que ele vai ser costurado no recorte, a parte de cá não tem quina, só a parte de fora, por conta desse modelo que é travado nessa área. Não esqueçam de pespontar. É como se fosse uma costura. Como se fosse não, é uma costura rebatida. E aqui é a bainha. Bem encostadinho, o máximo que conseguir.
Ok? Tentem fazer as outras. Beijo.